E Maria Navalha, mulher de fibra e de palavra, e lá no morro fez história. Hoje na Lapa ela é honrada e consagrada. Ela é Maria, mas não é igual às outras. Ela banca e desbanca, sambando a noite toda. No carteado, na roda de capoeira, vacilou com essa mulher, certeza vai levar rasteira. Bate palma, sente o cheiro de mulher, Dona Navalha, ela é rainha, onde ela quiser. Bate palma, sente o cheiro de mulher, Dona Navalha, ela é rainha, onde ela quiser. Salve, salve minha família, salve, salve meu povo, salve, salve boa malandragem. Bom dia, boa tarde, boa noite para quando você estiver vendo esse vídeo. Demorou, mas eu cheguei aqui. Faz tempo que eu tô sumido. Eu tô prometendo esse vídeo para falar de uma energia que para mim, nos últimos anos, tem se tornado uma professora, tem se tornado uma mãe, tem se tornado uma das pessoas, uma das energias mais importantes. E desde algumas coisas que aconteceram, eu me senti com uma nova missão, né? Além de vir e propagar, né, essa cultura de Zé Pilintra, essa cultura dos malandros, mas de defender e honrar o nome dessa mulher que ficou conhecida como Maria Navalha. São muitas histórias, são muitos fatos, são muitos contos, são muitas lendas. E foram muitas pesquisas em histórias, em entidades, em recados, em livros, né? E dentro daquilo que eu entendo, dentro daquilo que eu pesquisei, eu vou relatar para vocês o meu entendimento histórico e cultural e espiritual dessa mulher que é um dos grandes símbolos de resistência também do povo preto, de empoderamento feminino e principalmente de liberdade de sermos aquilo que queremos ser. Maria Navalha, de nome de batismo, Maria das Dores. Uma mulher preta, nascida e criada no Morro da Providência, embora há alguns relatos que ela era nordestina, também teve um fundamento, né, uma ligação com a Juliana Sagrada, assim como os dois primeiros Zé Pilintras que foram conhecidos de terra, que foi José Santana de Aguiar e José Gomes da Silva. Mas dentro do que eu apurei, acredito, a maior tese mesmo é que ela seja carioca da Gema, nascida, criada no Morro da Providência. Estamos falando do final da década de 30, começou a década de 40. Surge essa menina chamada Maria das Dores, filha de um pai alcoólatra e uma mãe prostituta. Ela tem um irmão que era especial, né? Acredito que tinha síndromes de autismo, pelo que é relatado. E ela cresce naquela comunidade, né? Para quem não sabe, o Morro da Providência é a nossa primeira favela do Brasil, né? A primeira favela construída, né? As favelas elas vêm depois do fim dos cortiços, né? Que os cortiços foram aquilo que eu já contei, que eu conto muito nas palestras, né? Que foi os lugares onde os negros, né? Ao final da abolição da escravatura,
começaram a construir os seus barracos para poderem sobreviver, foram perseguidos pela prefeitura, né? Pelo prefeito, na realidade. Ele passa o seu sistema, o seu poder de governo, né? E aí é onde nasce, né, essas motas de capoeira, nasce essa luta toda, né? E ao fim dos cortiços, esse povo preto também vai ocupando esses elevados que existem aqui no Rio de Janeiro, né? E a primeira favela ocupada é o Morro da Providência. Então, Maria Navalha, desse nome de batismo, já escutei 2 relatos que seria Maria Leonor das Dores, mas em 90% do que eu apurei é Maria das Dores. Nasce, né, nesse meio de violência, nesse meio de abusos, nesse meio do alcoolismo do pai, nesse meio um pouco marginalizado da mãe, e tem que se tornar forte desde criança, porque o seu grande amor sempre foi o seu irmão, seu irmão que tinha esses cuidados, né, essas atenções que tinham que ter um pouco mais essenciais que a mãe e o pai não davam. Então ela se torna mãe ainda menina, né? Ela se torna uma mulher ainda menina, né? Por conta de toda a situação que vivia. Ela sofre agressões do pai, né? Que o pai era alcoólatra, batia na mãe, ela ia defender, queria bater na irmã, batia nela. E aos seus 14 anos de idade, ela vê o seu pai falecer, segundo relatos, assassinado pela mãe. Aquilo é uma cena muito forte para Maria das Dores, né? E ela não queria ver, porque também a mãe também não tinha um bom comportamento, né? Não tinha uma sensibilidade, não tinha um equilíbrio. Então Maria das Dores pega o seu irmão, foge do Morro da Providência, entrega seu irmão a uma família próxima ali, onde ela sempre, quando tinha esses atos de violência, de abuso, ela corria para essa família, que essa família abrigava ela, dava comida, né, cuidava deles, né? Então ela vai, entrega o irmão e vai viver nas ruas do Rio de Janeiro, né? Qual a única forma que ela teria de sobreviver, né? Ela começa realmente a virar uma moradora de rua, né? Que vê uma forma para ter sua sobrevivência, infelizmente tendo que cair na prostituição, né? Ela já menina, ela já tinha uma aparência muito robusta, né? Uma negra com um corpo bem desenhado, né? Uma aparência forte, então ela já chamava muita atenção, né? E Maria Navalha, dos 14 aos seus 18 anos, vive nas ruas do centro da cidade, acaba vindo migrando entre o centro da cidade, né? Estácio, Lapa. Porém, ela conhece um homem que a salva de um abuso. Esse homem, gente, eu tô falando de cultura, tá? Tô falando de história. Maria Navalha, hoje ele é uma egrégora espiritual, onde várias mulheres, assim como existe a egrégora espiritual de Zé Pilintra, de Zé Pretinho, de Zé Malandro, de Camisa Preta, vários espíritos se identificam dentro daquela egrégora espiritual e retornam à Terra. Então, é muito normal que existam histórias diferentes de Maria Navalha, mas eu estou falando de cultura, do que foi vivência, do que foi história, do que foi conhecido, tá? Mediante as pesquisas que eu fiz. Então, Maria Navalha ia ser abusada por 2 homens, né? E quando ela se vê num beco em perigo, surge um homem, a qual coloca esses 2 homens para correr, pega na mão de Maria e começa a ensinar ela a viver na rua,
Esse homem foi um homem que teve o nome de batismo de Carlos Astrogildo do Nascimento. O famoso, historicamente, talvez não tão liturgicamente, mas o famoso malandro Sete Coroas do Morro da Providência. Que, em entrevistas, Madame Satã confirma também que ele foi um dos maiores malandros que ela já viu na Lapa, nessa redor, né? Lapa, Centro, Estácio. E ensinou também, aprimorou, né? Vamos dizer, porque Madame Satã já sabia a luta da capoeira, mas aprimorou com Madame Satã e ensinou a arte da capoeira a Maria Navalha, para ela poder se defender. Entrando na questão da história, Maria Navalha não teve um relacionamento amoroso com Zé Pinta, porque Zé Pinta é do começo do século XIX. Nós estamos falando do final da década de 30 e 40. Mas a já adulta Maria Navalha, Maria das Dores ainda, né? Não é conhecida como Maria Navalha. Já andando naquele meio da malandragem com Sete Coroas, já entrando nas rodas de capoeira, já sabendo se defender, conhece um terreiro que na época era o terreiro das macumbas, chamava-se das macumbas cariocas, né? Era o que hoje a gente diz que é o nosso molocô, mas era uma umbanda que tinha muita influência do povo banto, né? Como eu já sempre falo, o Rio de Janeiro, dentro da matriz africana do candomblé, ele teve, primeiramente, a influência do povo banto, depois chegou o povo de Queto, enfim, isso no Rio de Janeiro. E esse terreiro que Madame Satã frequentava, religiosamente às sextas-feiras, né? Ali sim ela tem uma aproximação com o seu Zé, dentro desse terreiro, onde o mesmo dá uma navalha a ela, abençoada, para ela se defender. E aí sim, né? Já existia aquele jogo da capoeira, com a navalha no pé, que era chamada de pernado tiririca, né? Ela aprimora e nas rodas começa a ser chamada e conhecida pelo famoso nome de Maria Navalha. Maria Navalha colocou muito homem para correr, porque ela era uma mulher muito bonita. Mesmo ela tendo uma postura, né, um pouco robusta e masculinizada, não que ela teria um outro gosto sexual, não é isso, mas pela imponência que ela tinha que ter na rua, ela não podia ela não podia mostrar uma fragilidade, apesar de ela ter um coração muito bom. Na rua ela tinha que se impor, né, porque a rua, o tempo, né, era muito preconceituoso, era muito machista, né? Uma mulher na roda de um monte de malandro de capoeira se destacar, né? Derrubar muito malandro, ela tinha que se impor. Mas ao mesmo tempo ela tinha um coração muito bom e muito puro. E ela nunca deixou de visitar o irmão que morava com essa família. E dentro do terreiro que ela frequentava, ela descobre, como médium, dons de cura, por intuições, rezas, ervas. E ela tira um dia da semana dela, se programava para ajudar pessoas escondidamente, porque ela não queria que isso fosse público, porque Maria Navalha, ela sempre teve uma postura muito humilde, ela não tinha prazer em aparecer, ela não tinha prazer em se exibir, ela não era uma pessoa vaidosa, de ego alto, muito pelo contrário, né? A sua fama cresce mediante a sua defesa.
Então, por isso que eu sempre digo que ela é um dos grandes símbolos do empoderamento feminino, quando a mulher disse chega, né, com esse negócio do machismo imperar, né? E Maria Navalha era devota, muito devota de São Jorge, muito devota mesmo de São Jorge, apesar de ser filha de Iansã, ela era muito devota de São Jorge, né? A gente vê que tem na festa de São Jorge, aqui pelo menos no Rio de Janeiro, muita Maria Navalha faz festa no dia de São Jorge, porque essa egrégora tem além da questão do Zé Pilintra, porque assim, o Zé Pilintra, os primeiros Zé Pilintras eram muito devotos de Santo Antônio, né? Essa malandragem que vem depois, que se apega com o negócio de São Jorge, né? Mas Maria Navalha era muito fervorosa a São Jorge. E assim ela vai vivendo sua vida. Porém, Maria Navalha gostava muito do samba, né? Em algumas pesquisas que fiz, há alguns fatos que ela tenha passado, né? Ela não foi da escola, né? Mas que ela frequentou muito aqueles ares aqui da vizinha faladeira, que é a Escola de Samba do Morro da Providência. E ela confiou em um homem só. Ela não confiava em ninguém, ela confiou num homem só, que foi o homem que a levou à morte. Porque esse homem se aproxima dela realmente para tentar acabar, né? Porque muitos malandros se incomodavam com uma mulher se sobressair acima deles. Então, numa noite, Maria Navalha gostava muito do carnaval. Numa noite, dizem que essa noite foi sem lua, essa noite não teve lua. Maria Navalha, quando volta do carnaval, onde tem curtido o carnaval, ela tinha um local que só ela sabia, um local para ela dormir, fazer suas coisas. E só esse homem, com o tempo, conquistando a confiança de Maria Navalha, sabia. E ela voltando, ela toma uma facada pelas costas no domingo de carnaval, numa noite sem lua, e ela desencarna. Quando ela desencarna, ela é recebida no plano espiritual pelo mestre Zé Pilintra, que é a padrinha, e destina a ela uma egrégora de ela ser a representante feminina dessa egrégora espiritual da malandragem. Maria Navalha para mim é tudo. Eu tenho aprendido muito com essa mulher. Maria Navalha, ela vem se manifestar espiritualmente no finalzinho da década de 80, comecinho da década de 90, em uma menina, em um terreiro também, no Morro da Providência. E essa menina tinha as mesmas características que ela tinha sofrido. Também era uma menina que era abusada pelo pai, abusada psicologicamente, né? E Maria Navalha vem e se manifesta fingindo ser um Zé Pilintra. Por isso, existe muito essa coisa. É importante explicar, gente. As mulheres naquela década não tinham as mulheres da vida, né? Como se dizia. Não se dizia o termo prostituta, não se dizia outros termos pejorativos para a mulher que vivia da prostituição. Elas usavam vestimentas muito bonitas, né? Os cabarés, eles eram casas clandestinas, vamos dizer assim, onde esses malandros que eram perseguidos, né, que não podiam fazer suas coisas, que era a capoeira, o samba, carteado, tudo que vinha do povo preto era considerado crime de vadiagem. Então, dentro do cabaré, eles iam para praticar essa situação, tirando a capoeira, claro, fazer seu carteado, beber,
jogar. E lá sim tinham as mulheres muito bem vestidas e muito bem arrumadas, que ficava às vezes como acompanhante, né? Às vezes não era nem para ir ao ato de fato, né? Mas ali como um acompanhante, porque era para o malandro, é aquela coisa, você ter uma mulher do lado, uma dama do lado muito bonita, né? Então essa ligação da calça com a Maria Navalha, até que vem na imagem, vem espelhado muito, porque ela há muitos anos, depois quando ela se mostra que ela é uma mulher feminina, né, que ela é uma energia feminina, ela continua a usar essa calça. Então daí vem a questão. Então assim, há pessoas que dizem que, porque... Não, ela usava vestimenta normal, quando, né, saia, tudo, aquela coisa toda. E em algum tempo sim, ela pode ter usado calça sim, tá? Mas não era a vestimenta que ela ficava o dia inteiro de calça. Até porque, mesmo com todo o seu comportamento, ela era uma mulher. E muito bonita, por sinal. Isso é muito importante, que é muito frisado em tudo que eu fui atrás. Maria Navalha é a nossa, eu digo que é a nossa primeira pombogira brasileira, né? Mas ela é muito mais do que isso. Ela não é só o símbolo de empoderamento feminino. Ela é a nossa professora para os homens também saberem tratar uma mulher, né? Às vezes a gente é criado dentro de um sistema que é machista, né? E acaba replicando a cultura que vem do nosso passado, e Maria Navalha também age muito em cima disso, além de defender as mulheres, né? Mas nos homens que ela enxerga que são às vezes influenciados por essa replicação do machismo, ela vem nos ensinar que mulher é dignidade, mulher é respeito, né? Todos nós, sejamos homens, mulheres ou de outro gênero, nascemos de uma mulher. Então, eu sou um grande defensor de Maria Navalha. Eu amo essa entidade me ensina até hoje muita coisa. Ela me permitiu, né, recolocá-la no santuário de seu Zé Pilintra. Não sei se eu vou conseguir emendar o vídeo aqui da colocação da imagem de Maria Navalha, mas eu vou tentar fazer, porque eu não entendo muito, gente, aqui de editar, mas se eu não conseguir, no meu Instagram lá, fabio.feliciano.ufc, tem lá o vídeo, e é um momento muito emocionante, né, pra mim, porque mediante a muitas coisas que eu tinha passado, e até da retirada da imagem, né, eu fui uma pessoa que eu fui contra. E quando a gente faz esse ato, né, que é essa nova gestão do santuário, a qual eu estou de vice-presidente, faz essa reparação histórica, né, eu caminho, eu choro, e na hora de colocar, eu pego ela aqui e aí para lá, para ir. Para mim foi emocionante, assim. Ali eu senti a missão que eu tenho, além de eu ter com o Zé Pinto, eu tenho com Maria Navalha. Maria Navalha é mãe, é professora, é defensora das mulheres, é defensora dos mais pobres, dos mais oprimidos, e professora daqueles que replicam o machismo, né? Ensinando como se realmente a mulher merece ser tratada. Salve minha madrinha, salve Maria Navalha, dentre tantas outras navalhas que temos. Maria Navalha do Cais, Maria Navalha da Estrada, Maria Navalha da Calunga, Maria Navalha do Morro, onde o meu Zé Pilintra do Morro tem uma história com a Maria Navalha do Morro, que não pega a cabeça de ninguém, anda comigo. E é minha mãe, minha professora, minha rainha, meu tudo.
Salve, salve, salve e salve Maria Navalha. E com corte no rosto e uma navalha na mão, e com corte no rosto e uma navalha na mão, mas ela é Maria Navalha, é uma mulher de bom coração, mas ela é Maria Navalha, é uma mulher de bom coração. Axé, salve, salve, gente. Vou voltar com mais vídeos aqui, ser mais ativo, tá? Mas dá um joinha aí, clica, curte, compartilha, segue, para me motivar mais, para eu estar trazendo mais coisas aqui para vocês. E é nosso papo, conversa de malandro não tem fim. E até o próximo vídeo. Salve a malandragem, salve Zé Pirita. E viva, viva, viva Maria Navalha, viva todas as mulheres, Marias, e viva todas as mulheres do Brasil. Axé, e do mundo também.